tem que fazer aqui? Qual o objetivo de levantar o requisito do sistema? Levantar as histórias do usuário com base nas características das personas, identificando necessidades e desejos que serão inseridos na aplicação. Né? Por quê? Porque eu posso ter necessidade e desejo que não dá para, né, resolver com o sistema. Então, é isso que eu vou olhar a partir das personas. Todas as informações que forem relacionadas à palavra-chave mais referenciadas servirão para a identificação dos requisitos para gerar o software. Então, a palavra-chave é o seguinte: quantas vezes se você fez uma entrevista, né? Quantas vezes os usuários falaram que tipo de palavra? Provavelmente aquela palavra é uma palavra importante, né? Na verdade, ela deve estar até no critério norteador do meu sistema, tá bom? Qual a técnica que nós vamos usar? História de usuário, e o artefato vai ser história de usuário, tá? E como que a gente vai fazer isso? Antes disso, vamos ver aqui um pouquinho de teoria, né? Da onde vem a história de usuário, ou User Stories, né? Que a gente chama em inglês. Ele nasceu lá em 1998 com o Stream Programming, né? Tá? Na verdade, ele não nasceu com esse nome, User Stories, mas na verdade o XP, que é o Stream Programming, é aquele que ele falava o seguinte, né? Nós vamos desenvolver, só que o usuário, o cliente faz parte, é um dos desenvolvedores, né? Se a gente olhar hoje, né, o Stream Programming foi da partir dele que apareceu o Ágil, né? E toda a parte do Scrum, e no Scrum você tem o que? O Product Owner. Basicamente, o Product Owner vem dessa questão aqui do Stream Programming, onde ele falava, para a gente desenvolver, a gente tem que estar o usuário do nosso lado, o cliente do nosso lado, por quê? Porque ele vai dar o direcionamento para a gente de como vai ser o sistema. Só que aí, o que acontece? Às vezes nem sempre eu conseguia ter, então o que eu fazia? Eu montava uma historinha, tá? Com esse cliente, com esse envolvido, né? Tá? E aí eu montava o meu sistema a partir disso, né? Isso foi evoluindo e hoje a gente faz a partir das personas, né? Em 2001, o Ron Jeffries, né, montou o User Stories baseado no 3Cs. Né? É um cartão, né, que você vai lá escrever, tem gente que faz isso em post-it, prega na parede, depois usa isso para colocar no Kanban e tudo mais, né? Tá? E existem vários templates aí de User Stories, né? Eu gosto muito desse do Ron Jeffries, né, de 2001, ele usa um cartão, nota de post-it, né? Dar uma forma tangível, né? Alguma coisa que eu consigo mexer, consigo tocar, garantir que a descrição da história seja sucinta, objetiva e direta. Então, conversa, que estará acontecendo em tempo e lugares diferentes durante o projeto entre as várias partes interessadas, né? Tá? Então, é como se fosse uma conversa, né? Então, de novo, né? Vindo aqui muito para o XP. Confirmação, garante que os objetivos foram alcançados. Por quê? Porque quando eu vejo aquela nota de post-it com aquilo lá, eu posso até verificar, né? Lembra o verificável? Eu posso chegar para o cliente, ou enfim, né, para o envolvido e ver se isso realmente é isso, né? Então, eu consigo fazer tudo isso. Então, esses cartões são muito interessantes, né? Que são das histórias de usuários. São escritas por ou para usuários ou clientes de negócio, uma forma de definir as funcionalidades do sistema e expressar os requisitos não funcionais, tá? Então, eu acabo tendo um requisito não funcional, por quê? Porque ele fala assim, olha, eu preciso ter segurança, eu não posso que qualquer um entre e acesse o meu sistema, né? Tá? Então, essa é uma história do usuário, o desejo que ele tem, tá? Que isso vira um não funcional. Olha, eu quero que tenha facilidade de uso, né? Que o meu cliente, né, não tenha que fazer nenhum treinamento com ele, que ele olhe o sistema e ele já consiga desenvolver. Essa é uma questão de usabilidade, tá? Então, ele vai estar na história, como pode ter a história de realmente, olha, eu quero fazer o reconhecimento da face do meu cliente dentro do sistema. Eu posso ter tanto funcionalidades como os requisitos não funcionais. Se você olhar, né, ele tem muita característica dos requisitos, né? Então, ele tem que ser independente, negociável, ter valor, estimável. Então, estimável aqui, por quê? Porque depois eu preciso fazer a priorização. Ele tem que ser pequeno, ele tem que ser testável. Mas toma cuidado com o pequeno, né? O pequeno tem que ser completo, né? Porque não é assim, ó, pequeno, escrever o nome. Mas escrever o nome para quê? Né? Por que ele quer escrever o nome? Está dentro de um contexto maior, né? Que de repente é preencher o formulário de cadastro, o formulário de matrícula, né? Dentro de uma escola. Ele tem que ser pequeno, né? Mas ele tem que ser completo, né? As histórias do usuário devem ser confirmadas, validadas com o usuário e cliente do sistema, né? Então, se você puder, aquela persona, né, que você colocou deve ser alguém com quem você possa conversar, né? Que você possa verificar, ou, né, dentro do Scrum, eu tenho quem? Eu tenho meu Product Owner, né? Tá? Que é ele que vai, né, confirmar e validar
né? Tá? E claro que ele pode, para fazer isso, ter que chamar outras pessoas, né? Qual que é o formato que a gente vai usar? Existem vários, tá, gente? O que a gente vai usar é esse daqui. Como um, né? E aí você vai com a persona aqui, vai colocar a persona. Quando? Em que momento ele precisa disso? Por quê? Porque o quando, para mim, vai dizer em que momento eu vou colocar isso dentro do meu sistema. Eu posso ter assim, primeiro, ele tem que fazer a matrícula dele, para depois ele poder definir as disciplinas. Por quê? Porque daí o que, que eu vou fazer lá? Eu posso ter na minha interface só habilitar o botão disciplina assim que ele terminar de fazer o cadastro da matrícula, quando terminar de fazer a matrícula dele. Então, esse quando é muito importante. Eu, né? Tá? Eu, a persona, tá, gente? Não sou eu, você. É que aqui, quando você está escrevendo, você está pensando que você é a persona. Então, eu quero, ou eu preciso de, ou eu devo, ou eu gostaria de, tá? Então, você vai colocar isso daqui, você vai começar a história com isso. O que eu quero, o que eu preciso, né? O que eu devo, gostaria de, para, qual é aqui a descrição da funcionalidade. Eu quero reconhecimento de face do meu cliente, para que eu consiga detectar quem ele é e eu já possa definir, dar sugestões, né, do que ele pode comprar, por exemplo. Né? Por quê? Esse porquê é importante para eu saber, senão, né, você começa a colocar qualquer coisa aqui, né? Mas eu preciso saber se isso é importante. Por quê? Porque a partir daqui que eu vou primeiro saber se isso é um requisito que realmente eu preciso implementar e depois eu consigo priorizar. Então eu tenho que falar qual que é, por que eu quero isso. Porque eu quero aumentar as minhas vendas, né, mostrar para o meu cliente que ele é alguém, né, personalizado, eu quero fazer vendas personalizadas, tá? Então por isso que eu quero identificar esse meu cliente logo de cara. Então você viu aqui que eu tenho esse formato aqui, a partir daqui eu consigo definir depois, né, os meus requisitos, tá? Aí eu vou definir meus requisitos funcionais por meio do caso de uso, modelo de caso de uso, e não os funcionais, vou montar uma lista, tá? Para poder trabalhar com eles depois. Essa é a parte da história do usuário. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Como é que vocês, a partir do que vocês tinham lá, como é que vocês vão montar, né, a história do usuário. Então, aqui, ó, assim, a gente tem a persona. Então, aqui, né, por exemplo, o captador de projeto social do Daielo, né, tá? Então, esse aqui é a nossa persona. Para cada persona, você vai ver se tem quais são as histórias do usuário dela. Então, você vai lá, ó. Como captador de projetos sociais, quando estou em busca de novos projetos para a empresa contribuir, eu quero encontrar as informações das ONGs de maneira organizada, de preferência todas no mesmo lugar, para que eu faça uma escolha ágil e alinhada com os propósitos da empresa, porque eu não quero perder muito tempo com isso, nem sentir que estou fazendo escolhas com poucas informações. Gente, quando vocês forem montar a história do usuário, é por persona, tá? Se for a mesma história de usuário, você vai repetir. Por quê? Porque quando você for fazer lá na definição do requisito funcional, você vai conseguir saber que aquilo está relacionado com mais de uma persona, ou seja, você consegue até saber que aquilo, a priorização dele deve ser forte, porque eu tenho mais de um querendo aquilo, tá? Então, assim, gente, não é para juntar tudo em um só. Se você tem aluno e professor, e ambos precisam de livro para ler, você vai ter lá, o aluno quer poder pegar o livro na biblioteca. Por quê, gente? O porquê dele é diferente do professor. O para quê também. Quando ele vai fazer isso também é diferente. Então, assim, gente, por mais que eu tenha a mesma funcionalidade, a história do usuário é diferente, tá? Então, assim, não, gente, de novo, porque isso é comum vocês errarem, vocês querem juntar tudo. Tem que fazer, é 10, tem que fazer 10. São 10 pessoas, no mínimo 10 histórias de usuário você tem. Só que cada usuário vai ter mais de uma história com certeza. Se são, cada um deles tem 3, são 30 histórias de usuário que você tem que fazer. Não é para ficar tentando minimizar. É por isso que os sistemas não dão certo. Porque todo mundo fica querendo juntar, quer ser minimalista, e aí você não faz tudo o que precisa fazer. Né? Não pode ser preguiçoso nessa hora, gente. Tá? Aqui, requisito não é para juntar. A gente vai juntar lá na frente. A gente vai juntar quando for lá para definir as funcionalidades mesmo. A gente vai juntar quando for arquitetura de software.
Tá? Aqui não, aqui a gente tem que ter amplo, a gente precisa saber de tudo que esses usuários precisam, que esses clientes querem, que os envolvidos estão relacionados. Não pode ter o quê? Preguiça, porque na verdade, gente, engenharia de requisito não dá certo por causa disso. Todo mundo quer juntar, quer ser minimalista, quer escrever o mínimo possível. Na verdade, gente, não é pensar o mínimo, não é escrever o mínimo possível, é pensar o mínimo possível. Porque para escrever é fácil, o problema é pensar. É pensar em cada uma dessas coisas, tá? Então, gente, de novo, tá? Não junta. Ó, tem aqui lá, como captador de projetos sociais, quando estou em busca de novos projetos para a empresa contribuir, eu quero saber se a ONG tem alguma pendência jurídica, para que eu faça uma escolha de ONGs que não sejam idôneas, porque eu não quero investir numa ONG que tenha problemas com a justiça. Esse aqui é o exemplo aqui que a gente tem de lá. Esse aqui é o outro, né? O James Rueda lá, né? Tá? Então, qual que é a história do usuário dele? Como cozinheiro, quando eu estiver procurando por uma ONG, eu preciso de um mapa de localização, para que eu possa encontrar uma ONG próxima ao bairro do Capão Redondo, porque eu quero me deslocar até o local para compartilhar a culinária chilena e minha experiência de vida como jovem de comunidade. Estiver procurando uma ONG, né, um voluntário, tá, também vai querer. Como um voluntário, quando eu estiver procurando por uma ONG, eu preciso de um mapa de localização para encontrar uma ONG próxima do bairro, né, do bairro Capão Redondo pode ser também. Por quê? Porque eu quero ser voluntário, né, nesta ONG. Eu quero poder ajudar as pessoas nesta ONG. Você viu que está tudo igual, mas aí um é o cozinheiro, que vai ter essa necessidade aqui, e o outro é o voluntário. Então, já comecei a entender que este requisito aqui é importante, a prioridade dele é alta, porque não só o cozinheiro vai querer, aquele captador também vai querer, tá? E eu não vou colocar tudo num só, porque senão eu não consigo ter essa noção, gente, da importância deste requisito, dessa história de usuário, tá bom? Como cozinheiro, quando estiver procurando por membros da comunidade Capão Redondo interessados em auxiliar no preparo de pratos típicos do Chile, eu gostaria de me comunicar com a ONG para obter informações, porque eu quero saber se a ONG possui estrutura de interesse em auxiliar. Você viu aqui, ó, que obter informações e comunicar parece ser genérico, só que, né, o motivo do cozinheiro deve ser diferente do motivo do captador, que deve ser diferente do voluntário. Será que para cada um deles eu não tenho que fazer um tipo de comunicação? Se eu quiser fazer uma interface amigável, se eu quiser estimular e motivar essas pessoas a usarem meu sistema, tá? Aqui que mora o perigo, o pessoal tem o costume de fazer tudo igual. E aí, não, só muda o quizinho aqui, aí pronto. Coitado do usuário, né? E aqui o usuário mesmo, o cara que está usando o sistema, não sabe o que usa, não sabe o que aperta, não sabe como vai. Por quê? Porque está uma coisa única, né? Tá? Então, aquele negócio, sugerir, né? Reclamar, gente, na verdade, são coisas diferentes. Eles têm características diferentes, têm informações diferentes, eles deveriam ser é, é, telas diferentes. Né? E todo mundo coloca tudo no igual. Assim, não, mas professor, todo mundo faz assim. Pois é, todo mundo faz assim, né? Se você fizer diferente, será que o seu sistema não vai ser o diferencial? O pessoal não vai querer usar o seu sistema muito mais que os outros porque ele tem esse diferencial? Então pensa nisso, gente, para fazer o sistema que seja bom, funcione, que atenda às necessidades do cliente, eu preciso fazer muito bem essa parte aqui. Aqui, ó, de novo, né? Tá aqui a estudante de ciências sociais, né? Mais um exemplo, né? Então, aqui, como uma estudante de ciências sociais, quando eu for apadrinhar uma ONG, eu preciso de informações. Ó, informação aqui de novo. Para que eu possa identificar o melhor modo de ajudar, porque é essencial conhecer a ONG de maneira visceral, tá? Né? Então, aqui está precisando de informações, mas você viu que ele pode pedir informações, né? Como estudante de ciências sociais, quando for checar as informações de uma ONG, eu preciso visualizar suas necessidades, para que eu possa divulgar o que a ONG precisa, porque isso atrairá mais pessoas para a causa, tá? Então, vocês viram aqui, né, o que a gente pode extrair.